De Vasco, de Palmeiras, do sorteio da Copa do Brasil. Vamos falar também a respeito do Brasileirão e de outros assuntos interessantes. Vamos então falar de Vasco e Palmeiras, jogo desse domingo às 4, lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Falei com meu amigo Renê, um grande jornalista em Brasília, e ele, Wellington, mais de 50 mil ingressos já estão vendidos para domingo. Esse jogão, todo mundo na expectativa, né? Porque o Vasco é um time muito popular na capital federal, Palmeiras também, e o Palmeiras brigando aí com o Botafogo pela liderança do Campeonato Brasileiro. Botafogo tem 53 pontos, enfrenta o Fluminense, jogo de sábado, 18h30 no Maracanã, e o Palmeiras pega o Vasco da Gama. Botafogo 53 pontos, Palmeiras tem 50 pontos. Então o Vasco vencendo do Palmeiras ajuda o Botafogo no Campeonato Brasileiro também. Zé Rafael vai jogar, conseguiu hoje um efeito suspensivo junto ao STJD para punição em primeira instância e está liberado para reforçar o time do técnico Abel Ferreira. Já que eu falei do Abel, o time palmeirense trabalhou hoje na capital paulista, né? Treinamentos agora mais tranquilos, porque só tem essa competição, o Campeonato Brasileiro. Palmeiras não tem mais Copa do Brasil, não tem mais Libertadores da América, se concentra apenas no Campeonato Brasileiro e vai tentar mais um título nacional. Então, o técnico Abel Ferreira não vai contar com Estevão, seu principal jogador da atualidade de ataque, mas poderá ter o Zé Rafael após conseguir esse efeito suspensivo junto ao STJD. Palmeiras tem acompanhado os jogos aí do Vasco da Gama e sabe que será um jogo bem complicado, mesmo jogando fora de São Januário e no novo gramado do estádio Mané Garrincha. Falar do treinamento do Vasco também desta quinta-feira. A informação que Felipe Coutinho vem treinando muito bem, fez 2 gols de falta, inclusive, no treinamento. O jogador vem se sentindo muito bem, será relacionado para esse jogo com o Palmeiras e a tendência é que ganhe uma minutagem maior. Não acredito que ele comece como titular no meio-campo vascaíno. Aí, lógico que a gente não acompanha mais os treinos, as equipes não permitem mais, então a gente fica baseado naquilo que vaza, naquilo que as assessorias passam para os jornalistas em termos de treinamentos. Pablo Verratti treinando normalmente, ele que depois de uma virose está curado, vai para o jogo e volta ao João Vitor na defesa, jogador que cumpriu suspensão pelo 3º cartão amarelo no jogo contra o Flamengo. Então o Vasco fica de Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, João Vitor e Lucas Piton. No meio-campo, Hugo Moura, Esforça e Payet, David Verratti e Emerson Rodrigues. É o time que a gente acredita que começará jogando com o Felipe Coutinho, sendo uma opção ainda no banco para ganhar mais minutagem. A não ser que, né, durante toda a semana, todo esse trabalho, ele já esteja pronto para fazer pelo menos um tempo de jogo e começar como titular ali no meio-campo. Aí o ataque ficaria com David e Verratti. Já que eu falei do Verratti, o jogador já abre conversações com o Vasco para renovação de contrato. O atual contrato vai até dezembro de 2025 e ele pode ampliar por mais uma temporada até 2026. Ele que é o artilheiro do Vasco no ano de 2024, já marcou 18 gols e é o artilheiro da Copa do Brasil. O Jair voltou aos treinamentos e depois de fazer a cirurgia de joelho, né, ligamentos cruzados, ele já volta a trabalhar com o grupo. Lógico que tudo isso aí bem equilibrado, bem acompanhado, ficou muito tempo parado, não é uma cirurgia simples, muito pelo contrário, e tem que ser bastante acompanhado ele para voltar à equipe do Vasco da Gama. O Paulinho também é outro que já está na fase final de recuperação. Sorteio da Copa do Brasil. Amanhã, sexta-feira, 14h, mando de campo. O time do Vasco vai pegar o Atlético e, pelo que eu vi aí das pesquisas feitas, os torcedores preferem que o Vasco jogue em São Januário, sendo a primeira no Rio, sendo a segunda no Rio e nada de Maracanã. E aí, qual a sua opinião? Joga no Maracanã ou joga em São Januário? O que você acha? Lógico que o Vasco, para jogar no Maracanã, ele depende das liberações do Flamengo e do Fluminense, leia-se consórcio Maracanã. E a CBF quer os jogos nos dias 2 e 17. 17 é uma quinta-feira, 2 dias após a data FIFA. E se o Corinthians e Flamengo, o Corinthians se classificar na Copa Sul-Americana
e a Sul-Americana colocar jogo dele na terça-feira da outra semana, ele tem que jogar no sábado no Campeonato Brasileiro e não poderia jogar na quinta pela Copa do Brasil. No dia 17 teria que jogar no dia 16. Corinthians que tem jogadores convocados, tem também o Flamengo, vários jogadores convocados, e essas duas equipes jogariam desfalcadas. Então agora é acompanhar se o Corinthians na próxima semana realmente confirma a classificação. Ele fez um grande jogo essa semana contra o Fortaleza, ganhou de 2-0 lá no Estádio Castelão e tem tudo para avançar na Copa Sul-Americana. Quem vai apitar Vasco e Palmeiras domingo é o Rafael Klein, da nova geração de árbitros do Rio Grande do Sul. O árbitro de vídeo é o Gilberto Rodrigues Castro Júnior, de Pernambuco. Então, a arbitragem é essa aí para Vasco e Palmeiras, domingo, 4 da tarde, no Mané Garrincha. Como a gente informou, mais de 50 mil ingressos vendidos. Ótimas notícias para o Vasco. Primeiro, Verrete, nosso capitão guerreiro, que já entrou em campo com o tornozelo inchado, fissura na costela, estado febril. Está inteiramente recuperado, treinando normalmente no CT Moacir Barbosa. CBF vai realizar o sorteio na sexta-feira, sorteio dirigido, o que é excelente para o Vasco. Eu vou te explicar. É importante que o Atlético Mineiro avance na Libertadores da América, sob dois aspectos ótimos para o Vasco. Ontem o Galo perdeu para o Fluminense. Você vai entender nesse vídeo aqui. Maracanã ou São Januário? O que é melhor para o Vasco? Eu tenho a minha opinião, eu quero a sua. Deixa aqui nos comentários. Bom, torcedor, sexta-feira agora, a partir das 2 da tarde, na sede da CBF, sorteio para definir a ordem dos mandos de campo da Copa do Brasil. Primeiro ponto, este sorteio ele é dirigido, como normalmente acontece. A pedido, inclusive, da emissora que transmite o jogo. Por quê? Temos de um lado Vasco e Atlético e do outro Flamengo e Corinthians. Se o sorteio der os dois jogos no Rio de Janeiro, no mesmo dia, a TV não tem como transmitir o jogo para o Rio. Então, o que ela precisa? Que um clube carioca esteja jogando em casa, no mesmo momento que esse time esteja jogando, outro time esteja jogando fora, para que haja o cruzamento dos jogos para a TV. E normalmente é assim que funciona. Se tivéssemos 2 mineiros, 2 paulistas e por aí vai. Claro, não tem jeito. Se tivéssemos numa semifinal, cruzamento de 2 cariocas e na outra semifinal, 1 carioca. Aí não há como fugir. Em algum momento teríamos 2 jogos do Rio, 2 cariocas jogando ao mesmo tempo no Rio, né? 2 jogos no Rio de Janeiro. Mas não é o caso. E aonde o Vasco se beneficia disso aí? No Maracanã Livre. Quando o Flamengo estiver jogando contra o Corinthians, no jogo de ida ou na volta em São Paulo, o Maracanã está livre para o Vasco. Então essa notícia, ela é ótima. Para dar a opção do Vasco, querendo ou não, se utilizar do Maracanã. O jogo de ida dia 2 de outubro, o jogo da volta no dia 17. Aí eu entro no segundo tema. Você, torcedor vascaíno, o que prefere? Jogar em São Januário ou no Maracanã? Eu tenho a minha preferência e vou te explicar. Maracanã. Primeiro, você apanha um público maior. Ao invés de você beneficiar 20 mil vascaínos, você vai beneficiar 60 mil. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a consequência disso é renda, mais dinheiro. Nada disso supera o aspecto técnico. Eu prefiro jogar com o estádio vazio e avançar, tá? Mas vamos lá. Então o Vasco tem, primeiro aspecto, mais vascaínos sendo beneficiados indo ao jogo. Segundo aspecto, financeiro, maior renda. O Maracanã com 60 mil, mesmo o Vasco pagando taxas, dá mais lucro do que São Januário com 20 mil. Agora vamos para o aspecto técnico. O Vasco tem no Maracanã uma possibilidade de jogar melhor. Porque é melhor para o atleta o Maracanã. Por uma questão de vestiário, por uma questão até de gramado, de ambiente. O Vasco não pode se sentir desconfortável nunca jogando no Maracanã. E eu já falei sobre isso. Sempre que possível o Vasco precisa jogar como mandante no Maracanã. Sempre mostrar, ó, síndico, eu também tô aqui. Alô, síndico, isso aqui também é meu. Alô, síndico, tô aqui. É importante para a instituição Vasco da Gama. É importante para o torcedor não perder a conexão com o Maracanã. Então, eu acho que tem vários aspectos positivos em se jogar no Maracanã. Então, eu acho que jogar no Maracanã é melhor do que jogar em São Januário. Outra notícia importante, torcedor. O Atlético Mineiro, na Libertadores da América, ontem perdeu para o Fluminense. É bem importante que o Atlético consiga avançar para a semifinal da competição. Pelo seguinte... Ele já jogou com o Fluminense pela Libertadores. O outro jogo será no dia 25. O Vasco joga com o Atlético, o segundo jogo, no dia 17 de outubro. Então o Atlético tem a Libertadores na cabeça, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, para ficar
focado ou desfocado. Se ele avança na Libertadores, ele vai jogar no dia 22 uma semifinal de Libertadores da América. O Atlético fica focado em várias competições. E mais, se o Atlético avança e conquista a Libertadores da América, ele abre uma vaga no G6, G7, G8, enfim. É importante para o Vasco que o Atlético Mineiro avance na Libertadores da América e quem sabe até conquista o título, para abrir uma vaga que o Fluminense não vai abrir. Porque o Fluminense está lá embaixo no Campeonato Brasileiro. O Galo pode ficar na frente do Vasco no Campeonato Brasileiro abrindo essa vaga aí. Entendeu? Então vamos torcer pro Galo na Libertadores da América, para ele ficar focado em uma outra competição também e quem sabe ganhando, abrindo vaga para o próprio Vasco, caso o Vasco não conquiste a Copa do Brasil. Sobre o Verratti, o nosso capitão. O Verratti já vem treinando normalmente no CT Moacir Barbosa. Ele jogou febril contra o Flamengo. É interessante, porque quando o Verratti não joga bem, a gente só fica sabendo depois por que ele não atuou bem. Já teve o caso do tornozelo muito inchado, ele foi pro sacrifício, jogou. Fissura na costela, lembra? O Campeonato Carioca, né? Ele estava mal em alguns jogos, com uma fissura, e jogou mesmo assim. E nesse jogo contra o Flamengo, em estado febril. Mesmo assim, ele é importante, ele sabe da importância dele. E é por isso que ele vai para alguns jogos desta maneira. Verratti vai pro jogo contra o Palmeiras, beleza pura. Coutinho treinando, o Payet treinando. O Jair vai voltar antes do Paulinho. Os dois estão se ambientando, estão aos poucos retornando, trabalhando com o grupo já há algum tempo e em breve estarão batendo em bola, reaparecendo no time do Vasco, dois grandes reforços para a reta final aí de Campeonato Brasileiro e também, quem sabe, até Copa do Brasil. Gira conteúdo. Rapaziada, ficamos aí com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. A gente tá falando do Vasco da Gama. Pra você ficar por dentro, não perder nada, deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação, porque é super importante a sua participação. A gente vai vendo por aqui. Um grande abraço do coração. Até o próximo vídeo.